só retomando a ideia de que nós temos um mercado de trabalho lato sensu, outro mercado de trabalho stricto sensu, né, dois conceitos diferentes de mercado de trabalho, e a ideia de um mercado de trabalho nacional, né, ela é possível a partir do momento que a gente vê unidade, né, tanto do ponto de vista da estrutura de oferta, quanto da... Na verdade, assim, você tem uma estrutura de oferta de mão de obra, uma estrutura de demanda de força de trabalho que é muito diversificada, muito específica por região e tal, mas você tem uma institucionalidade que dá uma certa unidade para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, você tem questões macroeconômicas, né, como a questão do desemprego, ou da subutilização do trabalho, ou a questão dos salários, né, que são questões que dizem respeito a uma política de governo, ou até alguns programas de proteção social que são políticas de Estado, né? Então, isso dá uma unidade ao objeto. Eu posso olhar o mercado de trabalho de uma perspectiva macroeconômica ou de uma perspectiva microeconômica, né? Eu posso pensar o mercado de trabalho com essas questões mais amplas, né, como, por exemplo, a taxa de desemprego ou o salário médio, né? E também posso olhar o mercado de trabalho como, do ponto de vista microeconômico, como uma estrutura de mercado, né? Entender como é que se dá a concorrência nesses mercados, quais são as estratégias dos atores e assim por diante, né? Então, eu posso olhar o mercado de trabalho num estudo econômico a partir de diferentes perspectivas. Eu também posso pensar o mercado de trabalho enfatizando, vamos dizer assim, um olhar mais sociológico ou mesmo jurídico, né? Então, existem várias perspectivas diferentes para pensar portanto, diferentes maneiras de problematizar as questões, as características do mercado de trabalho, a dinâmica do mercado de trabalho, a sua evolução no tempo e assim por diante, né? Então, por exemplo, eu posso pensar o mercado de trabalho não como uma estrutura, e sim como um campo de interação e de negociação, né, onde você tem atores e organizações, onde você tem regras e convenções, né? Essa é uma outra forma de olhar o mercado de trabalho. Bom, partindo então para a questão da periodização. A periodização é um problema difícil de resolver, né? Tem vários textos, inclusive a bibliografia que foi passada para vocês, tem vários textos que fazem uma periodização, né? O problema, do meu ponto de vista, da periodização é que, assim, qual que é o critério que a gente adota para fazer a periodização? Eu posso fazer uma periodização que observa, por exemplo, baseado numa periodização econômica, né, do desenvolvimento econômico do país. Ou eu posso pensar do ponto de vista político, né, dos marcos, né, dos períodos políticos que definem mudanças, metamorfoses do Estado, né? Agora, se eu pensar do ponto de vista do objeto de estudo, que é o mercado de trabalho, né, e as relações de trabalho também, a gente separa mercado de trabalho e relações de trabalho para efeitos analíticos, né? Mas é muito difícil você separar na prática o que é mercado de trabalho e o que são relações de trabalho, né? No curso, aqui na disciplina, a gente estrutura as aulas separando em temas, mas muitas vezes vocês estão acompanhando isso, esses temas estão interligados, né? Então, quando a gente pensa a periodização, eu posso pensar a periodização do mercado de trabalho a partir de dois olhares. Eu posso enfatizar as transformações estruturais, o movimento estrutural das estruturas de oferta e demanda, a maneira como o mercado de trabalho se estrutura, as características estruturais, ou eu posso pensar a periodização a partir da configuração institucional, as regras
que ditam a maneira como o mercado de trabalho funciona, né? Sejam essas regras formais, como a legislação, ou regras informais, né? Instituições informais, que são as convenções. Então, assim, às vezes, essa combinação de dois critérios para fazer uma periodização, às vezes você consegue conciliar, compatibilizar períodos em que esses dois movimentos, o movimento das estruturas e o movimento das instituições, coincidem, né? Então, você tem uma certa coerência. Mas, às vezes, você observa determinados períodos onde você tem divergências, né? Quando você usa como critério de periodização esse duplo olhar, né, que é o olhar das estruturas e o olhar das instituições. Então, por exemplo, quando a gente está falando de mercado de trabalho, nós estamos falando de mercado de trabalho livre, né? Então, não vamos falar aqui do período da escravidão, enfim, são outras formas de trabalho. Mercado, você tinha lá compra e venda de força de trabalho, mas não era força de trabalho livre, né? Então, nós estamos falando de força de trabalho livre. O mercado de trabalho livre no Brasil se inaugura a partir, né, da década de 1880, né? Com o processo de imigração europeia, né? Mas principalmente com a abolição, né? Então, o marco para começar a conversa é 1888, a abolição. Agora, esse período de formação do mercado de trabalho, né, durante a Velha República, é um período em que você tem o predomínio, né, do trabalho rural, do trabalho agrícola, né? E você tem várias cidades no país que estão crescendo, né? A população ainda não é muito expressiva, mas você tem, então, uma formação de um mercado de trabalho urbano e já começam a aparecer as primeiras organizações sindicais, né? Já tem movimento de greve, né? Em 1917 é um marco. Mas, enfim, esse primeiro período é um período em que as estruturas, né, a estruturação do mercado de trabalho, nesse período de formação, ela é predominantemente um mercado de trabalho rural, né, onde as pessoas moram no campo. E, ao mesmo tempo, você tem um início, né, de regulamentação que depois vai dar origem à CLT, né? Você tem, nesse período, o surgimento de uma série de leis e de regras, mas que, naquele momento, são regras muito que não têm força, né? E que o contrato de trabalho era tratado como no âmbito da justiça comercial, né? Um contrato como outro qualquer. Bom, mas aos poucos isso vai mudando. Agora, qual que é o marco, qual que é a divisão, né, qual que é o divisor de águas, né? Eu poderia dizer que é 1930, com a Revolução de 30, mas o mercado de trabalho no Brasil não muda do final dos anos 20 para o começo dos anos 30, não tem uma mudança importante, né? Eu acho que o marco divisor de águas é o Estado Novo, né? Então, assim, tem muitas formas de você pensar isso, mas o marco para pensar uma nova fase, uma nova etapa do mercado de trabalho no Brasil é o Estado Novo por dois motivos. Primeiro, porque você tem a regulamentação, né, não é só a CLT, você tem o salário mínimo, você tem a Justiça do Trabalho, você tem uma série de iniciativas, mas, óbvio, principalmente a CLT, que vão dar uma outra cara para o mercado de trabalho, inclusive vão criar essa divisão entre empregados com carteira assinada e sem carteira assinada, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o Estado Novo é o momento que você tem o arranque para um projeto de industrialização, né? Embora a Revolução em 30 já tenha começado, vamos dizer assim, sinalizar nessa direção, mas
o projeto do Vargas só começa a ser mesmo implantado a partir do Estado Novo. Então, o Estado Novo ele começa de fato, transformar a cara da economia brasileira, né? E aí, bom, entre 1940 e 1980, você tem vários episódios, vários momentos, né, de avanços e recuos, né? Mas eu diria que esse período vamos dizer assim, de estruturação do mercado de trabalho, urbano, né, principalmente, nós estamos falando, tem também um movimento que está acontecendo no campo, com a modernização agrícola e tal, mas esse movimento de estruturação de mercado de trabalho urbano, ele é muito impactado nesse período pelo processo de urbanização, né, que aos poucos a população vai migrando, né, tem um êxodo rural muito forte, né, tem uma modernização agrícola no campo, em várias regiões, e também você tem um processo de industrialização, né? Então, isso vai mudando a estrutura produtiva do país, vai recompondo, né, diferenciando essa oferta de mão de obra, né? E, ao mesmo tempo, você tem, então, o FGTS, você tem, né, depois o Estatuto do Trabalhador Rural, enfim, você tem a criação do Cine, você tem uma série de episódios, né, que são citados pela literatura, que ajudam a entender um esforço de estruturação desse mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, de, de completar essa regulamentação. Mas eu diria que assim, você tem os primeiros 50 anos, que vai da abolição da escravidão até o Estado Novo, né, é um período de formação e que não tem muita direção, né? Ou, se você preferir, o mercado de trabalho é o resultado, é a expressão daquela economia e daquela sociedade daquela época. Entre o Estado Novo e a Constituição de 88, você tem mais ou menos outros 50 anos de um processo de estruturação, né? O que é a estruturação? Vai aumentando a taxa de assalariamento, vai diminuindo o conta própria, né? Pouco a pouco vai aumentando o emprego com carteira assinada ou então estatutário, né? No caso do setor público, vai aumentando o peso do emprego público e do emprego em grandes estabelecimentos, né? Na grande empresa. Você tem o salário mínimo, você tem política salarial, você tem que define a correção dos salários, né, para corrigir por causa da inflação. Você tem uma série de elementos, né, que tentam formatar, vamos dizer assim, o mercado de trabalho, e que, bem ou mal, a gente chama isso de estruturação, por mais que tenha uma série de problemas, por mais que carregue uma série de características, né, genéticas, vamos dizer assim. Mas a Constituição de 88, ela é realmente um marco, ela é um divisor de águas, porque ela tenta dar um estatuto para o trabalho, né, ampliar os direitos do trabalho, criar o seguro-desemprego, enfim, você tem uma série de avanços que vêm no bojo dessa, vamos dizer assim, dessa incipiente criação de um estado de bem-estar social no Brasil, de forma atrasada, mas que tem impactos no mercado de trabalho. E aí eu estou pensando no mercado de trabalho principalmente emprego, salários, né?
o funcionamento do mercado de trabalho. Eu não estou nem discutindo aqui a questão das relações de trabalho, né? Enfim, né? Isso é indissociável, mas eu não vou ter condições aqui de falar isso, e vocês vão ter aulas mais para frente que vão tratar dessa outra dimensão, vamos dizer assim, né? Que é importante. Mas eu estou dizendo o seguinte: os anos 80 eles representam um divisor de águas, porque você tem um período, vamos dizer assim, de certa coerência entre 1940 e 1980, e depois em que o movimento das estruturas e o movimento das instituições apontam numa direção, né, numa convergente, vamos dizer assim. E depois você tem, a partir dos anos 80, uma certa contradição no movimento, né? Porque você houve, por um lado, um avanço muito grande em função da Constituição de 88, que inclusive cria uma série de mecanismos que vão interferir na oferta de mão de obra, né? Que vão. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de fatores que influenciam o mercado de trabalho ele é resultado de fatores demográficos, de fatores, de vetores tecnológicos, políticos, econômicos, sociais, culturais, né? O mercado de trabalho ele reflete um conjunto amplo de determinações, vamos dizer assim, né? E a partir, então, dos anos 80, por um lado, a gente perde aquele dinamismo que tinha na geração de empregos, né? Você tem uma certa crise do desenvolvimento econômico, um abandono dos planos de industrialização, né? E, por outro lado, você tem avanços do ponto de vista da legislação, né? Dos direitos do trabalho, né? Então, entre 1988 e 2018, esse período mais recente, 2017, 2019, você tem dois momentos, né? Você tem os anos 90 e você tem os anos 2000 e o comecinho da década de 2010. Você tem dois momentos um pouco diferentes, mas mesmo no período do governo Lula e depois da Dilma, onde você tem um período de reestruturação, vamos dizer assim, né? Houve uma desestruturação do mercado de trabalho, principalmente a partir dos anos 90, e depois você tem uma reestruturação, uma tendência de reestruturação a partir de 2004 até 2014, né? Mas mesmo esse movimento duplo de deterioração, depois reconstituição, está dentro de um período mais amplo, em que você tem vamos dizer assim, essas ambiguidades, né? Porque mesmo no período de reestruturação, continua havendo desindustrialização, continua havendo uma série de dificuldades, vamos dizer assim, para retomar aquele período anterior. Bom, mas enfim, essa discussão provavelmente vai retomar na próxima aula com o Baltar, né? Eu acredito que o professor Baltar vai discutir de forma muito mais consistente com vocês o significado dos anos 80, né? E o que aconteceu, então, nos anos 90, nos anos 2000, né? Isso já está previsto para ser discutido na próxima aula. Eu estou só aqui tentando levantar um problema, que é o problema da periodização, né? Como é que você faz, o que significa estruturação do mercado de trabalho nos anos 70, 80, o que significa hoje estruturação do mercado de trabalho, né? Dari, eu tenho muita coisa ainda para falar, mas talvez fosse o caso de abrir para algumas perguntas essa
parte inicial aqui. Marcelo, você vê como é que você prefere fazer a dinâmica aqui, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Marcelo, como é que você quer jogar uma questão? Não, eu vou só completar uma ideia, então, mas eu já então digo que vai ficar aberto aqui para vocês fazerem comentários e perguntas antes da gente prosseguir, né? Ainda em relação a essa primeira parte da aula, a diferença, então, entre determinantes estruturais e determinantes institucionais, né? A literatura, os textos que foram indicados, eles mostram que entre os determinantes estruturais estão a questão agrária, né? A primeira coisa a se considerar quando a gente pensa o mercado de trabalho no Brasil é o problema do excedente estrutural de mão de obra. E esse excedente estrutural de mão de obra está relacionado diretamente ao não encaminhamento de uma reforma agrária naquela época, né? Quer dizer, a questão agrária é uma questão que se arrasta no Brasil ao longo do século XX, né? Então, assim, desde o século XIX, na verdade, essa questão já está colocada, e isso vai implicar um excedente estrutural de mão de obra, e quando você combina isso com o êxodo rural, você tem um processo de urbanização muito rápida, né? Principalmente entre 1940 e 1980, você tem quase 40 milhões de pessoas que saem do campo e vão para as cidades, e esse inchaço, esse crescimento muito forte, muito intenso dos centros urbanos, acabou transferindo, então, esse excedente de mão de obra que antes estava no campo para as cidades, né? Isso vai, então, se por um lado, durante esse período, você teve industrialização, taxas de crescimento econômico muito elevadas, né? O PIB do Brasil praticamente dobrava a cada 10 anos, né? Uma coisa um crescimento impressionante. Isso gerou muito emprego, isso gerou muitas oportunidades de emprego e renda, né? A geração de emprego formal ou de empregos em empresas organizadas, tal, isso foi muito dinâmico, houve um grande dinamismo. Mas esse dinamismo, apesar de tudo, não foi suficiente para absorver, para integrar esse excedente de mão de obra que foi chegando. Quer dizer, nessa época você tinha taxas de fecundidade muito elevadas, né? Então o crescimento vegetativo já era muito alto, né? Até os anos 60. Mas, além disso, você tem um movimento das pessoas que vai inchando e as cidades vão crescendo muito rapidamente. Então, aí você tem a informalidade, você tem uma série de ocupações de baixa renda, né? Você tem assim, uma pressão muito forte sobre os salários, né? Sobre a taxa de salários. Então, isso marcou demais esse período de estruturação do nosso mercado de trabalho, né? Que vai reproduzindo as características, né, da heterogeneidade. Então. Um outro determinante, então, desse olhar estrutural é a questão da segmentação, né? A segmentação também é algo que vai configurando estruturalmente o mercado de trabalho. E você tem o peso do setor público e da grande empresa, que aos poucos vai crescendo, né? E aí você tem, então, um mercado de trabalho geral, né? Um mercado de trabalho onde as pessoas rodam bastante, e você vai criando, então, esse mercado de trabalho mais estruturado, que é interno às grandes empresas, que é interno ao setor público, né? Onde você tem plano de carreira, onde você tem outras condições, né? E, inclusive, você tem até a formação profissional, né, das pessoas, né, também é muito segmentada. Então, você tem uma segmentação da oferta de mão de obra e uma segmentação da demanda de mão de obra, né? Isso, bom, esses determinantes estruturais, a partir dos anos 80 para cá, e principalmente, né, isso vai mudando completamente, né?
Então, por exemplo, a questão agrária, nas últimas décadas, ela perde aquela importância que tinha no período anterior. É claro que continua hoje sendo relevante, né? Você tem ainda 15% da população que mora no campo, né? Alguns estudos mostram que as pequenas cidades, né, são movidas, né, pela atividade agrícola também. Então, talvez a gente pudesse dizer que 1/3 ainda da população está em áreas rurais ou urbanas rurais, né? Mas, enfim, mas de 88 para cá, você teve, então, reforma agrária, né? Você teve uma série de programas de reforma agrária no governo Fernando Henrique, no governo Lula, etc. Mas a questão agrária mudou. O que eu quero dizer é que a questão agrária se transformou, não é mais a mesma. Embora ainda tenha uma importância, mas não é a mesma que tinha na época ali dos anos 40, 50, 60. A dinâmica demográfica mudou muito, né? Se antes você tinha, quer dizer, no período de formação, a formação do mercado de trabalho é muito pela imigração estrangeira. O período depois de estruturação do mercado de trabalho é muito marcado pela migração interna. E dos anos 80 para cá, cai muito esse movimento migratório, em termos de dimensão, vamos dizer assim. E agora, o que marca a questão demográfica que está colocada hoje é o bônus demográfico, na verdade, né? Então, conforme foi aumentando o peso da população em idade ativa, né? E em comparação com as pessoas mais jovens ou as pessoas mais velhas, ou seja, vai mudando a razão de dependência, né? Você tem mais pessoas em idade de trabalhar do que pessoas que são dependentes, né? Sejam porque são muito jovens ou muito velhas. Então, isso, os demógrafos chamam isso de bônus demográfico, né? Isso mudou bastante o movimento estrutural do mercado de trabalho nas últimas décadas, né? É totalmente diferente. A questão da urbanização, que era muito rápida, né, nas últimas décadas mudou bastante também. Hoje você tem a questão das regiões metropolitanas, né? O crescimento urbano hoje diminuiu bastante, a população cresce muito, muito modestamente, mas hoje você tem um adensamento desses núcleos urbanos. Hoje, no Brasil, existem 74 regiões metropolitanas do ponto de vista institucional, né? Criadas institucionalmente. São 12 grandes regiões metropolitanas, as principais, as nucleares, e você tem 62 regiões metropolitanas, como, por exemplo, Campinas. Campinas é uma região metropolitana, mas existem vários estados onde você tem, onde houve criação, né, de áreas ou regiões metropolitanas, que muda também o enfoque do que é a urbanização do ponto de vista de um determinante estrutural para a organização do mercado de trabalho, né? A industrialização, nas últimas décadas, deu lugar a uma desindustrialização, né? Aquilo que era aquele movimento de concentração regional que aconteceu até os anos 70, deu lugar a um processo de desconcentração regional, né, da produção industrial, do PIB, etc., né? Então, assim, você teve uma mudança muito forte desses determinantes estruturais do mercado de trabalho, né? No âmbito das empresas, aquilo que eu estava falando da segmentação, o crescimento do peso da grande indústria, etc., da grande empresa, dos anos 90 para cá, houve um movimento de terceirização, né? Onde as empresas passam o emprego, elas geram emprego indireto, mas o emprego direto na grande empresa vai diminuir, ou pelo menos em termos relativos, né? Então, são vários determinantes estruturais que estão sendo modificados a partir dos anos 90 para cá. Do ponto de vista institucional, né, quais são os determinantes institucionais da organização e do funcionamento do mercado de trabalho no Brasil?
tem a legislação trabalhista, obviamente, por causa do salário mínimo, da política, você tem a igualdade de tratamento, né, por raça, gênero, etc., a política salarial, né, do governo, você tem o movimento sindical. Esses determinantes institucionais vão ser tratados em outras aulas, né? Mas eu estou querendo dizer que eles não... esse movimento institucional, além de afetar as relações de trabalho, também afeta o mercado, o próprio mercado de trabalho, que a gente está tentando aqui analiticamente separar, né? Então, assim, o movimento sindical, a maior ou menor força do movimento sindical vai influenciar o mercado de trabalho por causa da negociação dos salários. A negociação salarial é fundamental. Vocês viram aí o texto do Alonso fala, né, no período do regime militar, você tem um enquadramento do movimento sindical que vai prejudicar muito a negociação salarial. Isso ajuda a explicar por que você tem um achatamento dos salários da base e uma ampliação do leque, né, da diferenciação salarial dentro das empresas, né? Mas também existem determinantes institucionais que não são formais, que são informais, né? Você tem aqui a cultura do privilégio, né? A cultura do privilégio, que a CEPAL tem falado bastante, na América Latina é muito forte, isso está na raiz das desigualdades de renda, da discriminação por gênero, da discriminação por raça, né? Então, assim, essa questão do privilégio, da discriminação, é muito forte, inclusive na hora que você vai olhar a conformação desse mercado de trabalho com segregação ocupacional e coisas do gênero. Além disso, você tem as políticas públicas, né, que ajudam, para o bem ou para o mal, a formatar o mercado de trabalho, né? Então, assim, esse é um capítulo à parte, né? Quer dizer, como que o Estado, como que o poder público influencia a formação e a transformação do mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, eu posso aqui pontuar algumas coisas, né? A política de desenvolvimento econômico, né, inclusive com programas regionais, né, para regiões específicas, tal, é óbvio que isso vai mudando a estrutura produtiva e isso vai afetar a demanda de mão de obra. A política macroeconômica do governo tem impactos induzindo ou inibindo, né, a geração de empregos. Tem impactos sobre o poder de compra dos salários, assim por diante. A política tributária tem impacto tanto nos salários quanto nos encargos. As políticas sociais têm um impacto grande, porque o emprego público tem uma importância fundamental, tanto na geração de empregos quanto no padrão de emprego que passa a ser predominante, né? Então, ou seja, você tem uma série de políticas públicas que acabam afetando, de uma forma ou de outra, a evolução do mercado de trabalho. Além disso, você tem a legislação, obviamente, né? Mas você também tem as políticas específicas de mercado de trabalho, né? Como, por exemplo, o FGTS, a intermediação de mão de obra, a qualificação profissional, o seguro-desemprego. São políticas que vão incidir diretamente sobre a oferta de mão de obra. Você tem as políticas de proteção ao emprego, por exemplo, essas políticas emergenciais, por exemplo, aquelas que foram criadas em 2015, 2016, essas mais recentes agora, que o governo Bolsonaro está criando, são políticas que têm um impacto importante, seja no emprego, seja na renda. A previdência social. Então, assim, algumas políticas são mais estruturantes, outras afetam mais indiretamente o mercado de trabalho, né? A previdência social é uma política pública que ajuda a estruturar o mercado de trabalho, né? Assistência para o trabalhador rural e programas de agricultura familiar também vão ter uma importância
importância grande. Combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil pelo Ministério Público do Trabalho, né? Enfim, você tem uma série de iniciativas e políticas e programas no âmbito do governo que, ao longo do tempo, vão ajudar a estruturar o mercado de trabalho de uma maneira melhor organizada ou que vão ajudar a reproduzir os problemas genéticos que a gente carrega desde da época da formação desse mercado de trabalho. Né? Dari, então eu vou parar um pouquinho agora e vou abrir então para perguntas, comentários. Eu não sei se eu gostaria de saber se essa explicação que eu estou dando está sendo útil para as pessoas organizarem, né, aquilo que elas estão, aquilo que elas já tinham lido, enfim, que já estavam pensando. Então, fica aberto aqui. Marcelo, você quer fazer uma questão ou você quer que as pessoas se manifestem? Eu tenho algumas questões, mas eu vou fazer na sequência, na segunda parte. Agora eu queria... Tem uma pergunta vindo pelo chat. Samira, leia aí. A Samira está perguntando ainda sobre o período pós-abolição, né? É um livro que ela leu, né, de uma antropóloga da Unicamp, Anna Stoke, onde, dentre muitas questões, ela aponta a questão da dificuldade da organização do trabalho, principalmente no setor rural, pois está ligado também à mentalidade do período. Mudança da dependência, senhores de escravo, como donos da mão de obra, para contratantes de mão de obra. Então, Samira, obrigado pela pergunta. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Eu acho que uma aula como essa, a gente não tem tempo para ficar entrando em detalhes de cada um desses períodos, né? Eu poderia fazer uma aula inteira sobre o período da formação da mão de obra, uma aula inteira sobre o período dos anos 50 até a Revolução de 64, depois uma outra aula só sobre o período do regime militar, enfim. O que eu estou insistindo aqui é que existem esses determinantes institucionais. Determinantes institucionais não é apenas a questão da legislação. A instituição no sentido das regras do jogo, tá? Pensando do ponto de vista de como é que você normatiza, mas também do ponto de vista das convenções, do ponto de vista dos valores, das visões, representações, né? Então, no caso da abolição, é muito isso. Você tem uma legislação que torna o trabalhador negro um trabalhador livre, mas, ao mesmo tempo, você tem uma cultura, uma série de convenções que impedem isso. Quem explicou melhor foi o Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes explica isso muito bem. Como é que é o nome do livro dele lá? O Negro na... Como é que é? Agora me escapou o nome do livro. Oi? Mas, enfim, ele analisa esse período que vai de 88 até a Revolução de 30, né? E ele vai falar o seguinte, olha, a integração do negro no mercado de trabalho, acho que é isso, né? Ele vai falar, olha, o negro não foi integrado, né? Mas por que não foi integrado, né? Por que você dá preferência para o trabalhador imigrante, né? Tem uma série de explicações, mas uma das explicações é que a integração do negro na sociedade de classes. Isso, na sociedade de classe, desculpa. Então, você tem o quê? Você tem várias explicações para isso. Uma das explicações é que aquela elite paulista, cafeeira, né? Eles queriam um trabalhador branco, europeu, católico, pobre, né? E que estivesse acostumado com a disciplina do trabalho, né? Por isso que, quer dizer, e por outro lado, o próprio negro também não resistia a continuar nas fazendas, porque os fazendeiros na época tratavam os próprios imigrantes não muito diferente da forma como eles tratavam os negros, os escravos antes. Então, assim, esse período de formação
Travou, Marcelo? Ou só eu tenho... A palestra do Anselmo na sexta-feira sobre informalidade. E o Anselmo deu muita ênfase para isso. Quer dizer, esse período histórico de formação no mercado de trabalho é um período em que a informalidade ela brota, né? E tanto por razões estruturais, vamos dizer assim, das características da estrutura produtiva da época, mas também por questões culturais e da dificuldade que tem de incorporar, né, de integrar o negro no mercado de trabalho, né? Eu não sei se era isso que você estava perguntando, mas deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Dari, lê para mim aqui as perguntas, Dari. Estão aí no chat. Eu leio para você. André Sabino, quanto à segmentação do trabalho, podemos citar aqui a exclusão dos rurais e dos empregados domésticos das regras da CLT? As primeiras leis sobre essas categorias datam de 73 e 72, respectivamente, o que demonstra ao menos 30 anos de omissão do Estado, entre parênteses, sem considerar que essas leis não trouxeram completa igualdade de direitos em relação aos urbanos. Tá, isso, depois, Renato, em 2 grandes ciclos de 50 anos, até a Constituição de 88, ficam claras as características dos longos períodos. Após a Constituição de 88, quando estávamos trabalhando novas determinantes institucionais para o avanço nas relações de trabalho anteriores, vimos mudanças significativas nos determinantes estruturais, precarização, terceirização, que acabaram determinando as reformas trabalhistas e previdenciárias. Temos já um novo período nas relações de trabalho com os governos Temer e Bolsonaro. Esse é um tema que nós vamos tratar para frente, quando discutir relações de trabalho no nosso curso mais profundamente. Mas você esteja à vontade, Marcelo, para responder. Tá, a primeira pergunta é do Daniel, é isso? André, desculpa. Então, André, tem toda uma discussão a respeito do governo Vargas tem muita gente que critica o Vargas pelo que ele deixou de fazer, né? Por exemplo, o Vargas não fez uma reforma agrária. Deixou os trabalhadores no campo sem essa proteção da CLT, né? Mas, por outro lado, tem que ver o seguinte, tem que ver qual que é as condições no país para fazer as coisas, né? O Vargas não, apesar de, num determinado momento, né, do Estado Novo ter muita força, no meu entendimento, não havia condições naquele momento dele passar por cima, né, porque senão ele não conseguiria governar, né? Então, assim, ele acabou respeitando vamos dizer assim, a força desses políticos e dessas elites do Nordeste e mesmo aqui do Sudeste e tal, que continuavam tendo força nessa época, né? Então, assim, havia um projeto de modernização que não podia ser feita, que não podia ser implantada de forma abrupta, imediata, né? Então, ele começou por aquilo que era o núcleo, o coração, vamos dizer assim, do projeto dele, que é a indústria, e que é o emprego urbano, né? Mas, de fato, a gente só teve, nos anos 70, né, avanços na área, por exemplo, da legislação para o trabalhador rural, depois de muito desgaste. O governo João Goulart, em 1963, encaminha uma série de reformas de base. O João Goulart ele era um herdeiro da tradição do Getúlio Vargas. Entre essas reformas de base, estava lá a reforma agrária e o Estatuto do Trabalhador Rural, isso em 1963. Ou seja, num outro momento, a percepção de que era possível avançar, ser mais ousado e avançar, né, no sentido de completar essa proteção, essa institucionalidade.
veio a Revolução em 64 para dizer, olha, né, isso daí não nos interessa, você está louco, em que país você está vivendo? Então, assim, mas o próprio regime militar depois, nos anos 70, vai acabar fazendo uma legislação de proteção ao trabalhador rural, mas sem fazer reforma agrária, ou seja, sem mexer nas estruturas de poder que tinha no campo, né? Então, assim, a gente só tem, de fato, um avanço grande nessa área a partir de 85, 87, na verdade, a partir de 88, né? Quer dizer, a Constituição Federal é o ápice de um processo de redemocratização em que você consegue ter. A gente não faz ideia da dificuldade que era lutar contra aquilo naquele momento, né, nos anos 80, né? Quer dizer, era muito difícil, e mesmo assim foi possível, por uma série de fatores, né, foi possível o centrão, vamos dizer assim, né, o Ulisses Guimarães liderar um processo para fazer uma Constituição cidadã no Brasil, né? Então, assim, essa é a nossa esperança de que a gente pode, talvez, ter um momento novamente no Brasil, se não esse ano, no próximo, ou no outro, enfim, um momento também em que você tenha uma conjunção de uma série de forças políticas, sociais, movimentos, né, organizados, etc., e que a gente consiga ter realmente avanços democráticos, né? Mas aí já entrando na pergunta, então, do Renato, de esses 30 anos da Constituição, né, 30 e poucos anos, 32 anos agora, foram marcados por processos, às vezes, ambíguos, como eu quis dizer aqui, e isso vocês vão discutir melhor na próxima aula, né? Mas não há dúvida que havia um movimento de reestruturação do mercado de trabalho entre 2004 e 2014. Aliás, essa é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Eu mesmo vou formular uma pergunta sobre isso daqui a pouco para vocês. Agora, eu acho que, de fato, 2017, 2019, né, essas reformas trabalhistas que foram feitas, se a gente junta, vamos dizer assim, essas mudanças institucionais com a, a reprimarização da pauta de exportação, com o abandono, né, de qualquer pretensão de uma política industrial, enfim, com outros movimentos estruturais que estão acontecendo, né, a volta à dependência do agronegócio e tal, a gente está, de fato, na minha opinião, entrando num novo período, né? Se isso não for contido, né? Se os desdobramentos disso que começou em 2017 continuou em 2019 e o Bolsonaro ainda tem o projeto de avançar mais nessa direção, seja a combinação desse movimento estrutural com as mudanças institucionais, na minha opinião, estaria inaugurando uma nova etapa da nossa, vamos dizer assim, da história do mercado de trabalho no Brasil, que não é exatamente um retorno ao período da velha República, né? Embora a gente tenha uma série de analogias, né, com aquele período anterior, mas de fato, é desesperador pensar isso, né? Então, por isso que eu prefiro acreditar que a gente possa ter, e é isso que está em jogo hoje, né? A gente possa ter condições de reinstaurar, né, um regime democrático no país e que isso possa representar uma mudança na condução do Estado, todas aquelas políticas que eu falei, né, que eu mencionei rapidamente aqui, que têm impacto sobre o mercado de trabalho e sobre as relações de trabalho, né? Então, bom, Dari, tem mais perguntas? O microfone. Não, não tem. No chat, não. Então, pode continuar. Ah, não, desculpa. A Ana Cristina. O fim da estabilidade decenal é considerado
uma determinante institucional, considerando que foi uma agravante para a modificação estrutural do trabalho formal, em razão da grande rotatividade da mão de obra. Isso, o Poder fim da garantir essa estabilidade, desculpa, o fim da estabilidade e a criação do FGTS são determinantes institucionais, é isso que eu estou falando, quer dizer, o que é o funcionamento do mercado de trabalho? O funcionamento do mercado de trabalho é assim, ó, como é que se dá, né, a oferta e a demanda, né? Como é que a oferta e a demanda se encontram num espaço, né, de interação, né? Quais são as regras que... então, assim, uma coisa é você dizer, olha, existem empresas, numa determinada região, você tem empresas agrícolas, na outra você tem empresas industriais, numa cidade você tem você tem turismo, na outra cidade você tem, enfim, universidade. Dependendo da atividade econômica que é exercida em cada lugar, você vai estruturando uma demanda de mão de obra para aquelas ocupações, para aquelas atividades. E, por outro lado, você tem uma oferta de mão de obra, que são as pessoas que se oferecem no mercado e que têm as suas qualificações profissionais, né, para desempenhar essas funções. Então, isso é um mercado de trabalho. Agora, o mercado de trabalho, ele não, como a força de trabalho não é uma mercadoria como outra qualquer, você tem uma regulamentação própria, né, para esse mercado. Então, como é que funciona o mercado de trabalho? Né? Como é que o contrato de trabalho tem que respeitar que regras? Né? No caso do FGTS, o FGTS vamos dizer assim, é uma regra, né? É uma instituição que foi criada, a estabilidade tinha um sentido, né? Foi criada com uma intenção e chegou ali nos anos 60. Chegou nos anos 60, a gente vê uma mudança no comando do país e um redirecionamento da maneira como funcionava. Então, quando você fala assim, rotatividade da mão de obra, isso é uma característica estrutural do mercado de trabalho que tem a ver com uma regra institucional, né? Que é a maneira como, quer dizer, o fim a criação do FGTS possibilitou, né, um aumento da rotatividade. Agora, mas a rotatividade não se explica apenas por isso, né? Você tem que entender qual que é a lógica das empresas, né, de testar os trabalhadores, fazer contratos temporários e depois vai efetivando aqueles que têm um pouco mais de capacidade e tal, e, enfim, e a rotatividade tem outras explicações que têm a ver com a maneira de proceder das próprias empresas, né? Ou também, se você preferir, a rotatividade é explicada porque, como os empregos são muito ruins, os próprios trabalhadores também não querem ficar fixos naquela empresa. Ele prefere tentar, quando a situação está boa, né? Quando o mercado de trabalho está aquecido, o próprio trabalhador ele se desliga da empresa e tenta ir para uma outra empresa, né? Enfim, ele não tem compromisso com aquela empresa porque o que aquela empresa oferece para ele é muito pouco, né? A qualidade dos empregos muitas vezes é ruim. Isso também gera alta rotatividade. Então, você tem que olhar a rotatividade tanto do ponto de vista da demanda quanto do ponto de vista da oferta, porque que existe a rotatividade, né? Daria, eu vou dar sequência aqui. Tem mais alguma pergunta? Não, se o Baltar quer mas, falar alguma coisa, você quer completar? acho que completa a tua aula, um pouco depois a gente fala. Não sei se o Baltar quer falar, dá uma... Não, acho que ele pode terminar a exposição dele, depois Tá bom. Tá, obrigado. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, eu estou dizendo o seguinte,
Se vocês me perguntarem quais são as características estruturais do mercado de trabalho no Brasil, eu poderia simplificar isso dizendo, olha, é um mercado de trabalho heterogêneo, desigual e segmentado, né? E com muita informalidade, né? Se vocês perguntarem quais são as características institucionais do mercado de trabalho, eu posso dizer que é um mercado de trabalho regulamentado, flexível, informal e excludente. Percebam que a informalidade ela é tanto uma característica estrutural quanto institucional, né? Eu acho que isso é uma coisa que depois eu quero trabalhar melhor com o Dari, que é o nosso quem está liderando essa discussão no CESIT atualmente, né? Eu acho que a informalidade ela é tanto uma questão estrutural, e você até hoje continua tendo, vamos dizer assim, um setor informal no Brasil, né? Quanto uma questão institucional que tem a ver com a maneira como as relações de assalariamento acontecem, né? E isso tem a ver com uma das perguntas que a gente vai fazer no final aí, né? Mas, enfim. Marcelo, o Renato está pedindo para você repetir as características estruturais, por favor. Ah, tá. Não, características estruturais. É heterogêneo. O que é heterogeneidade estrutural? Heterogeneidade estrutural, ela se configura a partir do momento que você tem uma diferença muito grande na produtividade média do trabalho entre os vários setores. Então, por exemplo, você pega no comércio. No comércio, você tem shopping center e você tem ambulante, você tem um boteco da esquina. É muito desigual, é muito... A produtividade... Você pega na agricultura, por exemplo, você tem a grande produção agrícola de exportação, de soja, etc., e, ao mesmo tempo, você tem a agricultura familiar, que tem uma baixa produtividade em muitos lugares, né? Então, assim, essa heterogeneidade relacionada com a produtividade média do trabalho, né, no Brasil é maior do que em outros. É claro que isso também existe nos Estados Unidos ou na Europa, mas há diferenças de produtividade, né? Mas numa economia com as nossas características, essa heterogeneidade ela tem um caráter estrutural e que impacta muito no tipo de ocupação e renda que as pessoas têm acesso, né? Então, heterogeneidade, a questão da desigualdade, né? É um mercado de trabalho marcado por muita desigualdade tanto de renda quanto desigualdade por gênero, por raça, né? Enfim. A segmentação, essa é uma característica que todos os mercados de trabalho modernos são segmentados, tá? Isso não é uma exclusividade nossa, né? Mas a segmentação ela se expressa, né, de uma forma peculiar em cada momento, né? A segmentação tem a ver com essa diferença entre o mercado de trabalho geral. Então, a pessoa hoje está trabalhando de garçom, amanhã ela trabalha de eletricista, depois ela faz um bico de jardineiro, etc., né? Pode ser uma mulher que é atendente, vai trabalhar no call center, né? E outra coisa é o mercado de trabalho bem estruturado dentro das empresas, em que as pessoas vão ficando mais tempo no emprego, que vão subindo, vão sendo promovidas, né? No emprego público, isso é bem visível, porque você tem plano de carreira, promoção, etc. Mas muitas empresas mantêm ainda hoje esse processo de ir selecionando os melhores, promovendo, a pessoa vai incorporando a cultura da empresa, etc., né? Bom, então você tem características estruturais, características institucionais, né? É um mercado de trabalho que, ao mesmo tempo, ele é regulamentado, mas é flexível. O mercado de trabalho flexível, porque é isso, né? É fácil
contratar, demitir, não, né, não tem muita dificuldade para as empresas ajustar o nível de emprego, né, e é excludente também, né. Bom, existem outras maneiras de você estudar o mercado de trabalho, olhando, então, aspectos socioculturais, né, da força de trabalho, a questão de raça, gênero, idade, né, faixa etária, escolaridade, a migração, enfim, tem uma série de estudos que levam em conta aspectos socioculturais. Eu não vou aqui me estender sobre isso. Agora, se a gente olha, então, e se vocês me perguntarem, bom, então quais são os problemas genéticos do mercado de trabalho no Brasil? Porque, assim, do meu ponto de vista, essa aula de hoje, ela não é uma aula assim para ficar explicando período por período. É para a gente entender quais são os problemas genéticos que continuam se manifestando hoje, né? Ou que nas últimas décadas marcaram, né, essa evolução recente. De 1988 para cá, né, houve uma série de avanços e, ao mesmo tempo, uma série de novos problemas que surgiram, né, mas esses novos problemas se sobrepõem a problemas antigos, né? Então, assim, olhando aqueles 100 anos da história do mercado de trabalho no Brasil, de 1888 a 1988, a gente pode observar que tem uma série de problemas genéticos, né? O primeiro, excedente estrutural de mão de obra, né, que eu já fiz referência. Segundo, a informalidade. Baixos salários, né? Isso é um problema esses problemas, na verdade, estão todos correlacionados, né? Dispersão salarial, a maneira como, principalmente a partir do regime militar, como você tem uma ampliação dessa desigualdade de rendimentos, né? E aí você tem uma classe média que vai descolando do conjunto da classe trabalhadora, né, em função dessa dispersão salarial. Classe média no Brasil, eu estou falando, 10% da população, tá? Não estou falando da classe C, da classe C e D, não. Outro problema genético, a alta rotatividade. A alta rotatividade também se intensifica a partir dos anos 60, né? Mas não é só por causa do fim da estabilidade no emprego. A baixa qualificação ou a baixa produtividade, né, de uma parte grande dos trabalhadores. Jornadas extensas, né? A gente tem aqui esses já são problemas que dizem respeito às relações de trabalho, né? Mas eu estou pontuando aqui sem pretender desenvolver. Mas do ponto de vista do mercado de trabalho, a subutilização da força de trabalho, né? Até os anos 80, a gente não tinha problema de desemprego no Brasil. Havia desempregados, tá certo? Havia desempregados, mas não, o desemprego não era um problema econômico até o começo dos anos 80. Agora, o Diese, né, já naquela época, né, desde os anos 80, vem mostrando que o problema do desemprego, muitas vezes, ele está oculto, né? É um desemprego oculto por trabalho precário ou por desalento. Então, mais recentemente, a OIT tem chamado isso de subutilização da força de trabalho, né? Isso é um problema genético que vem lá de trás, né? O trabalho precário, a precariedade dos trabalhos é um outro problema genético, que aí eu quero fazer formular uma pergunta específica sobre isso, que tem a ver com aulas que virão mais para frente também. O peso do trabalho doméstico, a segregação e a discriminação, o trabalho infantil, todas essas questões são problemas que vêm lá de trás, né, e que a gente não conseguiu resolver plenamente, né? Nos últimos 30 e poucos anos, a gente conseguiu avançar
em algumas dessas áreas, né? Mas muitas delas estão voltando agora, né? Muitos desses problemas estão se manifestando novamente, estão voltando a ser problemas, vamos dizer assim, problemas econômicos e sociais importantes, né? E isso tem a ver tanto com o movimento estrutural quanto com o movimento institucional que eu estava fazendo referência anteriormente. Então, indo para a parte, vamos dizer assim, da problematização, para tentar fazer uma conclusão aqui e repassar para vocês, né? Algumas proposições. Em primeiro lugar, as características do mercado de trabalho formal. Então, assim, se a gente pensar só o mercado de trabalho formal no Brasil, né, as características desse mercado de trabalho, as características estruturais, se vocês quiserem, elas dependem do sistema público de relações de trabalho, né, e do regime de emprego predominante. Ou seja, existe uma relação íntima entre o mercado, a forma como você estrutura o mercado de trabalho formal e as instituições que regulam o mercado de trabalho, seja a legislação, seja a negociação coletiva. Outra proposição, a transformação estrutural do mercado de trabalho depende do padrão de desenvolvimento nacional, né, e não do ritmo de crescimento da economia. Isso é uma coisa, acho importante, quer dizer, a geração de empregos depende do ritmo de crescimento da economia, tá certo? Mas a qualidade desses empregos, as características estruturais dos empregos, da distribuição de renda, etc., isso depende do padrão de desenvolvimento, que não é só crescimento econômico, depende se está tendo industrialização, se tem política de bem-estar social, né, como é que é a proteção aos direitos do trabalho, como é que é a questão regional, né? Você tem aí uma série de determinações que extrapolam a questão do dinamismo simplesmente do crescimento. Então, assim, não basta voltar a crescer, né, e gerar emprego, né? Porque simplesmente gerar emprego não é suficiente para mudar as estruturas, mudar as características estruturais ou enfrentar os problemas genéticos do mercado de trabalho. O crescimento é condição necessária, mas muito insuficiente. Outra proposição, né, a partir dos anos 90, a partir dos anos 80, né, o mercado de trabalho perdeu seu dinamismo, né? A partir dos anos 80, por causa da crise, da dívida externa e tal. Isso o Baltar vai mostrar na próxima aula, né? Agora você tem um outro problema, porque assim, entre 2004 e 2014, parecia que a gente estava retomando o dinamismo, esse dinamismo que havia sido perdido, né? Mas agora você tem um outro problema, que a formalização da relação de emprego vai perdendo a sua força, né? Quer dizer, com essas mudanças mais recentes, ou a tentativa, né, de esvaziar o conteúdo, né, do que significa ser um emprego formal, né? Então, do ponto de vista da estruturação do mercado de trabalho, isso também coloca um outro problema, né? Porque, assim, uma coisa é a questão do dinamismo na geração de empregos e a possibilidade de que esses empregos sejam formalizados, que a relação de emprego seja formalizada. E outra coisa é o conteúdo, né, dos direitos garantidos pela relação formalizada. Isso também vai ter impacto, não só nas relações de trabalho, mas também, olhando para frente, na evolução do mercado de trabalho mais para frente. Uma terceira proposição. A gente se acostumou a contrapor estruturação do mercado de trabalho, desestruturação nos anos 90, que o Baltar vai falar na próxima aula,
e reestruturação nos anos 2000, né, começo dos anos 2010, da década de 2010. Né? Esse pêndulo entre estruturação e desestruturação e reestruturação, a minha provocação é a seguinte, quer dizer, o que significa estruturar o mercado de trabalho? Organizar em que termos, né? Em que bases? Né? Porque é diferente o processo que ia até os anos 70, o que significava estruturar o mercado de trabalho naquela época, que a referência era a estruturação do mercado de trabalho na Europa. Quer dizer, o parâmetro, né, de comparação do que era estruturado era o mercado de trabalho na Europa, com toda a sua institucionalidade. Né? O nosso parâmetro de comparação mudou, quer dizer, o paradigma mudou. Né? O que significa hoje um mercado de trabalho estruturado nos países desenvolvidos? Né? Então, assim, essa é uma outra provocação que merece uma reflexão. Né? Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui para discussão, né? A distinção entre precarização da estrutura ocupacional, né? Então, você tem um aumento da proporção de trabalhadores em situação ocupacional precária. Isso é uma coisa. O aumento do número, né, da porcentagem de pessoas, de trabalhadores, que estão numa situação ocupacional considerada muito precária. Isso é uma coisa. Precarização do mercado de trabalho. Outra coisa é a precarização das condições de trabalho e das relações de emprego. Quer dizer, aquilo que antes não era precário e que vai sendo precarizado. Né? Esse é um outro movimento de precarização. Então, assim, isso vai ser objeto de uma discussão mais para frente, é claro, mas eu só quero deixar, enfatizar isso, né, que existe um movimento de precarização da estrutura ocupacional, e outra coisa é o movimento de precarização das relações de emprego. Né? Eu posso pensar a precarização tendo como referência os direitos do trabalho inscritos na Constituição Federal. Né? Então, o que é precário? Precário é tudo aquilo que não atende os direitos previstos na Constituição. Ou eu posso pensar que é precário aquilo que não atende o que a OIT define como trabalho decente. Né? Então, assim, qual é a referência para dizer o que é precário, o que não é precário, do ponto de vista das relações de emprego, do ponto de vista da estrutura ocupacional. A aula aqui hoje é sobre o mercado de trabalho. Então, entre as características estruturais do mercado de trabalho no Brasil, tem essa característica de você ter uma porcentagem grande de trabalhadores que trabalham ganhando menos do que um salário mínimo, que não tem a carteira de trabalho assinada, enfim, que estão expostos a uma série de problemas, né, são muito vulneráveis, são aqueles que são os mais vulneráveis. Né? E, por final, a última pergunta, né, uma pergunta que, inclusive, eu até fiz essa pergunta para o Anselmo na sexta-feira passada, uma pergunta parecida com essa. Né? Os problemas genéticos que a gente identificou aqui poderiam ser superados se o modelo de crescimento econômico com inclusão social do período 2004-2014 não tivesse sido abortado? Ou seja,
pegando as tendências do mercado de trabalho do período 2004-2014. Em 2014, é a melhor situação do mercado de trabalho na história, né, se você for ver. Pegando toda essa história do mercado de trabalho no Brasil, os indicadores de mercado de trabalho em 2014 apresentam os melhores, a situação mais favorável, vamos dizer assim, aos trabalhadores. Seja do ponto de vista da taxa de desemprego, a tendência de formalização, enfim, você tem uma série de situações que mostram que o mercado de trabalho no Brasil vinha evoluindo, vinha num crescendo, vamos dizer assim. Porém, o padrão de desenvolvimento daquele período era um padrão de desenvolvimento muito limitado, porque não tinha crescimento da produtividade média do trabalho, não tinha crescimento importante da produtividade média, né? Justamente porque você tem desindustrialização, porque você tem uma série de características da economia brasileira, né? Que, olhando no longo prazo, tornavam muito difícil imaginar que fosse possível superar completamente aqueles problemas genéticos que a gente apontou aqui. Então, assim, talvez aquele modelo de crescimento econômico com inclusão social estivesse chegando no seu limite. Essa é uma pergunta, né? Do ponto de vista do mercado de trabalho, né, será que a gente, se continuasse por mais 10 anos, ou 15, ou 20 anos, com aquele mesmo modelo, né, conseguiríamos acabar com a alta rotatividade? Conseguiríamos acabar com a informalidade? Conseguiríamos superar o problema dos baixos salários? Baixos salários aqui é sempre uma questão relativa, né? Ainda muito... Então, assim, algumas coisas certamente havia uma chance grande de continuar melhorando, né? Poderíamos ir aos poucos acabando com o trabalho doméstico, poderíamos acabar com o trabalho infantil, reduzir a discriminação, né? Ou a segregação por gênero. Enfim, tem coisas que, né, que aos poucos a gente lentamente vai melhorando. Outras características estruturais são tão pesadas que talvez aquele modelo de crescimento não fosse suficiente para dar conta, né? Então, assim, essa que é uma provocação ao debate, né? E que eu espero ter ajudado, inclusive, Dari, a preparar também a aula que o Baltar vai dar e depois a que você vai dar lá na frente. Enfim, essa é uma aula apenas para colocar algumas referências que depois vão ser discutidas com mais profundidade em outros momentos, né? Na maneira como eu entendo. Obrigado, Marcelo. Então, aqui, ó, estão abertas aqui as falas. Aqui, a Ana Cristina colocou uma questão aqui, é um exemplo de precarização das relações de emprego ao trabalho intermitente? Tá. Pode responder você, Dari. Claro que era, é isso. Mas mais referência né, das características desse trabalho institucional, né? Claro que transforma uma precarização das relações de emprego, né? Porque a segurança que estão submetidos aos trabalhadores intermitentes é brutal, né? Tá. O Baltar quer fazer uma manifestação? Eu achei que a apresentação foi bem didática, querendo separar fatores estruturais e institucionais, só que eu acho que não se pode dar muita ênfase nessa distinção, não, porque às vezes se mistura as duas coisas, né? Então, do ponto de vista didático, pode ser interessante fazer a separação, mas não pode levar ela muito longe.
porque senão, em vez de você ajudar na compreensão dos acontecimentos, fica mais confuso ainda, né? Então, por exemplo, a própria discussão levou de que a estrutura e as instituições se misturam. Por exemplo, agora, o próprio significado do emprego formal, você dizer diferente, você está liquidando com os direitos do trabalhador formal. Então, tem outro significado. Então, isso aí é institucional ou é estrutural? Não é? Então, essa explicação é útil do ponto de vista didático, mas não pode levar muito longe, não, porque muitos dos problemas de estruturação são institucionais. Né? Porque senão a gente fica só com o estrutural como decorrência da estruturação da economia, aí é muito pouco. Né? Aí relaciona com as características do desenvolvimento, se tem desenvolvimento ou se não tem, que atividade desenvolve, se ficou atrasado ou não do ponto de vista tecnológico, que tipo de ocupação você é capaz de gerar, as possibilidades de geração de valor agregado. E toda essa questão aí tem a ver com a estruturação da economia, mas a questão da estruturação do trabalho não é só uma decorrência imediata da estruturação da economia, e as instituições têm um peso muito grande. Então, quando você tenta caracterizar a estruturação do mercado de trabalho, vai ter que levar em conta as instituições que regulam ou que tentam regular a compra e venda de trabalho no país. Né? É isso, um pouco. Daí você também pode complementar. Tá. Marcelo tem duas questões, depois também eu falo depois de responder essas duas questões. O Natael está perguntando, já vi alguns espaços, que dada a criação de emprego no período 2004 a 2014, já não caberia o conceito de desemprego estrutural para analisar o capitalismo brasileiro. Um conceito muito utilizado nos anos 90, por exemplo, para analisar o trabalho do país, né? A questão do desemprego estrutural. Né? O argumento é que as políticas públicas de geração de emprego, com as políticas públicas, ficava claro que o problema seria mais de política econômica e não da estrutura do mercado de trabalho no Brasil. O que vocês pensam sobre isso? Essa pergunta é Natanael. E a Natanael depois acrescenta aqui, faço uma pergunta até para anotar que nos textos do mercado de trabalho no período 2004-14 e mesmo após 2015, o conceito não aparece muito nos textos que analisam o mercado de trabalho no país. É uma dúvida e uma indagação, tá? Isso. Depois o Renato tem uma pergunta sobre o trabalho decente da OIT, que o Marcelo é especialista no tema, entre nós, o que mais estudou essa questão. Pode responder também, Renato, depois para você, mas acho que é uma pergunta já separada um pouco desse debate que o Marcelo propôs, mas acho super importante. Marcelo, você quer responder primeiro? Deixa eu responder. É o seguinte, Dari. Bom, primeiro, em relação ao Baltar, exatamente, Paulo. A minha intenção aqui foi tentar fazer uma separação didática, mas a todo momento tentar mostrar que não dá muito para separar, né? Que, assim, se você olha para uma literatura um pouco diferente, existem aqueles autores que olham só para a coisa estrutural, vamos dizer assim, e outros que olham só para o movimento das instituições. O que eu tentei aqui fazer, talvez não de uma forma muito... É justamente mostrar que não dá para falar de mercado de trabalho se não levar em conta esses dois movimentos, e que muitas vezes eles são indissociáveis mesmo, você tem toda a razão. Bom, mas em relação à pergunta do Natanael, né? Natanael. Eu queria fazer só dar um depoimento aqui. Quando eu fiz a minha livre docência, se eu não me engano, foi em 2013, né? Estava na banca da minha livre docência o Claude Salm, que, aliás, uma pessoa que eu tenho maior admiração, faleceu há alguns anos atrás, e... Ano passado. Ano passado, né? Faleceu ano passado, e assim,
eu tenho o maior respeito e carinho, né? É um cara assim sempre combativo e muito e com uma clareza muito grande, né? Sobre o que é o mercado de trabalho e tal, muita contribuição na área. E estava também a Maria Cristina Cacciamali, né? Que eu também tenho muito carinho e respeito e admiro demais. E estava o Ricardo Antunes e estava quem que era a outra? Oh, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Mas houve uma discussão no entendimento do que significava o pleno emprego no Brasil naquele momento, 2013, mais ou menos. Para o Claudio Salm e para a Cristina Cacciamali, as nossas características do mercado de trabalho no Brasil, o mercado de trabalho no Brasil naquele momento já estava se desvinculando, se desvencilhando desse legado estrutural, né, do passado. Espera aí que estão batendo aqui. É minha filhinha que está batendo na porta aqui. Então, assim, então eu estou falando de duas pessoas que eu respeito muito e que não são reacionárias, não são não é a escola neoclássica, não é, né, pessoal muito importante e que naquele momento achava o seguinte: olha, a gente está vivendo uma situação de tendência ao pleno emprego. Por quê? Porque o mercado de trabalho no Brasil é um mercado de trabalho moderno, a sociedade mudou, né? Olhando aí a partir de 88 para frente, eles consideravam o seguinte: olha, os problemas do mercado de trabalho no Brasil hoje são os problemas da modernidade, né? E a tendência é que essas questões, vamos dizer assim, dos nossos problemas genéticos, vão sendo superados. Não tem mais excedente estrutural de mão de obra, tá certo? E em relação, então, à questão do desemprego, né, aparentemente, o problema do desemprego tecnológico, né, ou do desemprego estrutural, que não é exatamente a mesma coisa, tá? Você pode ter um desemprego estrutural que não é por motivos tecnológicos, tá? Por exemplo, se você tem um excedente estrutural de mão de obra, isso significa que você pode ter estruturalmente uma dificuldade de incorporar as pessoas no mercado de trabalho, né? Então, essa discussão sobre desemprego estrutural, ela retrocede, isso está, vamos dizer assim, na tradição cepalina. É uma tradição cepalina de entender os problemas do mercado de trabalho na América Latina, né? O Claudio Salm, naquele momento, há poucos anos atrás, né, considerava que o Brasil, que os problemas do mercado de trabalho no Brasil hoje eram de outra ordem, tá certo? Então, assim, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas hoje a gente não tem o desemprego está explodindo no Brasil hoje, mas não é por um problema da inovação tecnológica, né? É por uma insuficiência na geração de empregos. Mesmo os empregos ruins, tá certo? Nós estamos com um problema até de gerar empregos ruins, né? As pessoas estão com dificuldade, eu estou falando antes da crise atual do coronavírus, tá? Os conta própria, né, aumentou muito conta própria, vai ter uma só sobre isso, né? Justamente porque as pessoas tinham que virar MEI, né? Aliás, eu pulei aqui, eu ia falar, né, que um dos determinantes institucionais, essa coisa do MEI é uma forma de você regularizar a situação do cara que é informal, tá certo?
Aí essa é uma outra pergunta. O cara deixa de ser informal só porque ele tá inscrito no MEI, né? Do ponto de vista, dependendo da definição do que você chama de informal, ele deixa de ser informal, mas não deixa de ser precário, né? Então, assim, para não estender muito, né? O problema do desemprego, mesmo antes da crise atual, eu vejo como um problema estrutural, mas não por causa de desemprego tecnológico, né? Agora, olhando para frente, os efeitos prováveis da quarta revolução tecnológica, dessa coisa da indústria 4.0, etc., etc., depois que a gente passar por essa crise toda, a economia se estabilizar, vamos dizer assim, né, a gente vai ter um outro problema mais à frente, que somando, né, o desemprego estrutural que a gente tem, e desemprego estrutural que eu estou chamando, tem o desemprego aberto e tem esse desemprego oculto, né? Tem esse subemprego, né, essa subutilização da mão de obra que é muito grande no Brasil. Esse problema do desemprego, no seu sentido mais amplo, né, que já existe hoje, vai ser agravado ao longo dos anos 2020 aí, na medida em que você tiver avanços do ponto de vista da reestruturação produtiva das empresas, da inovação tecnológica. Então, a gente pode voltar a ter problemas parecidos com aqueles que havia nos anos 90 aqui no Brasil, né? Mas isso, por enquanto, é especulação. Em relação à agenda do trabalho decente, eu não sei exatamente qual que seria o esclarecimento, né? Mas o que eu quis... Está desligado, Ari. 4 elementos que compõem o conceito. Os elementos que compõem o conceito? Você tem a falta de emprego, né? Quer dizer, a falta de trabalho. Então, o trabalho, a agenda do trabalho decente é uma agenda que foi incorporada, né, mais modernamente, foi incorporada na agenda do trabalho, na agenda do desenvolvimento sustentável, tá? Então, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das nações, agenda do trabalho, porque a OIT é membro, né, é um órgão das Nações Unidas. A agenda do trabalho decente, ela foi criada no final dos anos 90, né, lançada ali no começo dos anos 2000, para tentar resistir aos efeitos do neoliberalismo, da globalização, da precarização, etc., que vinha avançando muito. Então, a OIT, ela tem um olhar que é um olhar para o conjunto dos países, das economias em desenvolvimento. Quer dizer, se você olhar a maioria das economias em desenvolvimento, inclusive tem um dos textos que está na bibliografia dessa aula, é um texto de um cara da OIT que fala sobre o que é o mercado de trabalho em economias em desenvolvimento, né? O olhar da OIT sobre isso. E aí você tem todos esses problemas que não são, assim como nós temos esses problemas aqui, esses problemas que eu estou mencionando, em maior ou menor grau, tem na Índia, tem na África do Sul, tem em vários outros países, né? Em várias outras economias, tanto emergentes quanto mais pobres, enfim. Então, assim, a agenda do trabalho decente é um esforço da OIT de tentar dar um patamar mínimo, né, de proteção social. Então, você tem a garantia de emprego, a garantia de mecanismos de proteção social, você tem a coisa da sindicalização, do diálogo, né, a garantia de ter diálogo, previdência, né? Então, assim, seguir as normas as convenções da OIT, né, as normas internacionais, né, é um padrão mínimo para permitir que as pessoas possam ter alguma dignidade, né,
e a dignidade passa tanto por ter o emprego, por ter um salário, uma renda minimamente, que garanta minimamente suas condições de vida e tal, e ter alguma qualidade, tanto em termos de proteção, quanto de representação, né, dos seus interesses, etc. Isso, quando isso chega no Brasil, é uma coisa assim, tem uma discussão, é uma coisa meio ambígua, porque para uma boa parte da nossa força de trabalho, a agenda do trabalho decente é um grande avanço, né? Aqueles que estão em informalidade, em condições muito precárias, se você conseguir trazê-los, né, para esse patamar proposto pela agenda do trabalho decente, isso é um grande avanço. Por outro lado, para aquelas categorias profissionais que são bem organizadas, né, que já têm um outro estatuto, né, que é garantido pela Constituição, pela CLT, pelas convenções, acordos coletivos e tal, para essas categorias melhor organizadas, a agenda do trabalho decente ela não representa muita coisa. Ela, na verdade, é um patamar abaixo do que elas já têm, né? Então, assim, essa é uma dificuldade num país com tantas desigualdades, né, que se você defende a agenda do trabalho decente, corre o risco de você pode diminuir as desigualdades, né? Mas corre o risco de você achatar, rebaixar o padrão daqueles que estão melhor, né? Não sei se você concorda com isso, Dari, mas Viu, Marcelo? Oi. Tá. Não, eu concordo contigo, né? É uma agenda em disputa colocada na sociedade. O trabalho decente é uma agenda de disputa colocada pelos atores. Até os setores empresariais falam em trabalho decente, mas falam numa perspectiva em que colocam a sua agenda, porque eles acham que são os responsáveis pela criação de emprego. Na verdade, eles se beneficiam, né, do trabalho que, de fato, das pessoas contratadas. Então, e esses quatro pontos, né? Não admitir nenhum tipo de discriminação, combater o trabalho infantil, combater o trabalho análogo a escravo, promover o diálogo social, garantir sistemas de proteção e garantir emprego com qualidade. É isso que é os pontos básicos da agenda do trabalho decente, né? São esses 4 pontos. Mas o que é o emprego de qualidade? O que é o sistema de proteção social? O que é promover o diálogo social? Isso depois vai se traduzindo concretamente nas disputas colocadas dentro dos Estados nacionais, né? Mas a importância do conceito do trabalho decente, aquilo que o Marcelo começou a destacar na fala dele, na minha opinião, é uma tentativa da OIT dizendo, a globalização não está considerando o trabalho, os seus efeitos sobre o trabalho, vamos colocar essa questão do trabalho na agenda. Isso, mas a definição do que são esses parâmetros da OIT são objetos bastante abertos, e por isso, aqui mesmo, por isso que na hora que se traduz no espaço nacional, para valer, vai ter um espaço de disputa, né, com visões diferentes. E só para exemplificar muito isso, Renato, eu participei da primeira conferência que o Ministério do Trabalho tentou organizar, de trabalho decente, no governo Lula ainda, eu acho que foi, né, com a OIT, com a Universidade de Brasília, que organizou, não foi nós que organizamos, foi a Universidade de Brasília que organizou o evento, chamou os atores sociais, reuniu, aí teve trabalhos em grupos, temáticos, a gente fez discussões sobre os temáticos, mas depois, quando foi para o plenário, para levar as propostas formuladas pelos grupos, do que é considerado trabalho decente, a conferência simplesmente se inviabilizou. Nós ficamos 1 dia e meio sem ter nenhuma atividade de discussão coletiva, porque a bancada empresarial não topava discutir os pontos que tinham sido elaborados pelos grupos de trabalho, né? Não topava, simplesmente queria fazer um acordo geral. Então, ficou em impasse, a conferência nem foi concluída, né? Porque não teve acordo mínimo para considerar o que é trabalho decente, para mostrar um pouco a confusão do conceito aqui. E o Marcelo tem um texto. Marcelo, você podia botar referência aqui para o Renato, que está solicitando um texto aí para você, tá?
Aí, o Marcelo escreveu sobre isso e socializa o texto para você, Renato, aí, tá? Um texto que coloca todos esses parâmetros, inclusive. Aqui, Marcelo, tem uma pergunta do Renato Grande. Aqui, você abre teu chat, para você conseguir acompanhar, eu vou ler, mas eu tinha pensado numa intervenção que vai dialogar um pouquinho com o Renato aqui. Agora é o Renato Casagrande herdeiro, né? Não o Renato Simões. Então, não sei se essa tentativa de enquadramento não faz muito sentido, já que há, de fato, uma intersecção entre esses dois campos de características do mercado de trabalho, como foi mencionado na exposição e ressaltado pelo professor Baltar. Mas eu estava pensando se é possível tentar esboçar uma relação de casualidade que vai de determinantes institucionais para determinantes estruturais essa relação de trabalho. Isto é, qual a real capacidade de modificações institucionais das relações de trabalho, de afetar as características estruturais do mercado de trabalho. Às vezes, me parece que mudanças institucionais serão, por seu próprio teor institucional, mudanças que terão muito pouco impacto na estrutura do mercado de trabalho. Não sei se é possível reduzir a isso, já que o que influencia ambos os conceitos parece estar ligados a influências que vão além dos fatores que dizem respeito apenas à nossa unidade nacional, como você colocou. Eu posso começar, Marcelo? A minha intervenção que eu tinha pensado fazer dialogava um pouco isso nessa problematização, depois se complementa, pode ser? Vai lá, Dari. Tá. Na aula sobre transformações no trabalho, até falei muito rapidamente, mas não deu tempo, uma ideia que eu acho, para mostrar isso. Essa interação, ela tem alguns momentos na relação que as mudanças institucionais são mais determinantes na definir a estrutura do mercado de trabalho. Em outros momentos, a estrutura econômica, ela é mais determinante dizer como é que se caracteriza o mercado de trabalho em cada momento. Vou dar um exemplo histórico muito clássico que eu gosto de dar. Logo após acontecer a segunda Revolução Industrial, que mudou substantivamente o método de produção de bens, que todo mundo conhece, não precisamos entrar nessas características naquele momento histórico, você teve a sociedade caminhou para uma crises políticas e econômicas crescentes, apesar de ampliar imensamente a capacidade de bens. Claro, que tem que fazer extinções nacionais, porque os Estados Unidos teve uma trajetória de crescimento muito forte nos anos 20, e a Europa teve crises recorrentes econômicas e de emprego. Mas você proporcionou ganhos de produtividade substantivas aqui. A verdade é que você ampliou também a capacidade imensa da produção de bens e da geração de riqueza ao mesmo tempo. São as duas coisas. Mas, do ponto de vista do trabalho, não foi essa dinâmica nova econômica que foi capaz de absorver a maioria das pessoas. Pelo contrário, você ampliou a capacidade de bens, expulsando muitas pessoas do processo de produção de bens, na forma sintética. Ou seja, os ganhos de produtividade foram fantásticos aqui na relação entre número de horas versus produto, para usar um conceito meio simplificado aqui, versus produtos. Os ganhos de produtividade foram fantásticos. Como é que você resolveu a estruturação do mercado de trabalho? É verdade que essa base econômica deu as condições para isso, mas teve uma base política que fez com que, primeiro, se reduzisse substantivamente a quantidade de horas que as pessoas trabalhassem. A queda da jornada média anual de trabalho entre os anos, começo dos anos 2000, nos anos 1900, no começo do século, dos anos 20, e o começo do século 20, e até a Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, foi substantiva. Então, caiu muito fortemente a redução do jornada de trabalho. Ao cair fortemente a redução do jornada de trabalho, obviamente, você conseguiu absorver mais pessoas nessa indústria. Se você reduziu de 12 para 8 horas, quase em média, você reduziu muito substantivamente a quantidade de horas que as pessoas trabalham. Mas não foi isso. É verdade que você ampliou também o acesso ao consumo, que é chamado Fordismo, mas, fundamentalmente, você conseguiu criar uma estrutura de pleno emprego a partir da estruturação dos serviços sociais, de atendimento à necessidade das pessoas. Ao você ampliar a educação
para todo mundo, ao você criar um sistema de saúde, ao você criar um sistema de habitação, lazer, transporte, ou seja, para atender às necessidades das pessoas, que nós conhecemos do ponto histórico, desembocaram na criação do chamado Estado do Bem-Estar Social. Então, ou seja, o que garantiu o pleno emprego tem a ver com as mudanças estruturais, mas as mudanças políticas institucionais foram absolutamente decisivas para você conseguir estruturar um mercado de trabalho mais organizado no pós-guerra, nesse período, para absorver as pessoas, para mostrar, estou usando isso, essa interação. Hoje, você tem uma situação totalmente diferente. Você tem ganhos de produtividade em alguns segmentos que são economicamente mais expressivos, e a tecnologia, de fato, avança muito fortemente em alguns segmentos econômicos, mas, ao mesmo tempo, você tem uma ordem econômica política institucional muito desfavorável ao trabalho. E, ao invés de, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho ainda mais, a redução da jornada de trabalho está fora da agenda política. Ao invés de você ampliar os serviços públicos, não, são serviços privados, que as pessoas têm que correr atrás. Então, aí você vai criar um mercado de trabalho em que uma parte muito grande das pessoas são excluídas, porque as boas ocupações mais qualificadas são poucas, e as opções dessas pessoas ou vão para emprego mais precário, e aí são fast food, uma série de coisas, ou vão para, usar o termo aqui que nós usamos na outra aula, da viração, né, do trabalho por conta própria como estratégia de sobrevivência. Eu estava falando ontem na reunião do CESIT, que estão olhando no final de semana os dados, né, você pegar 5 ocupações que mais cresceram, entre as 20 mais importantes, do ponto de vista quantitativo, do setor por conta própria, são 5 ocupações que são tipicamente de viração. A primeira, são vendedores em geral que não qualificados. Segundo, vendedores de ambulantes de comida. São os que vendem coxinha, que vendem as coisas no ponto de ônibus e tal, para dar um exemplo. O terceiro, 600%, 400% cresceu depois da crise de 2015. O terceiro são os vendedores a domicílio, que vão de casa em casa. O quarto são os motoristas de automóveis, aí é Uber, fundamentalmente. E o quinto são os confeiteiros e cozinheiros. Ou seja, são todas ocupações que assim, explodiram depois da crise, que são estratégias de sobrevivência dessas pessoas. Por quê? Porque você tem, do ponto de vista institucional, uma reforma trabalhista e tem toda uma política de austeridade que não permite que você estruture serviços que atendam a necessidade geral das pessoas, e as pessoas têm que se virar numa sociedade de forma mais desigual. Então, seja, Renato, só para mostrar que eu acho essas questões são muito imbricadas, e claro que você tem que analisar esses processos, uma questão tem a ver com outra, você não pode muitas vezes separar, porque também aquilo que você define como produzir, o que define como vai dinamizar a economia em cada momento histórico, que vai resultar no tipo também de emprego que vai ser criado, isso é dado também por relações de poder, ou seja, pela política. Dari, deixa eu complementar aí sobre esse ponto, porque eu gostei bastante da pergunta e eu acho o seguinte, Renato, né? Também tem que entender de que mudança institucional que a gente está falando, tá? Então, trazendo aqui para o Brasil, por exemplo, quando houve um aumento do salário mínimo, uma política de valorização do salário mínimo, né? E você, ao longo de vários anos, foi aumentando o salário mínimo, isso é um determinante institucional que tem um impacto importante no mercado de trabalho e que ajuda a estruturar o mercado de trabalho, né? Que tem um efeito não só para a redução da desigualdade de renda, mas também de ir tentando diminuir essa tal dessa precariedade, né? Se você junta isso com o aumento da formalização dos empregos, isso tem um significado muito importante do ponto de vista da estruturação do mercado de trabalho. Por outro lado, a criação do MEI, né? O MEI é um programa para legalizar esses pequenos
empregadores, né, pequenos, o cara que é conta própria e tal, é um bom exemplo de uma medida institucional que ajuda a diminuir a informalidade, mas que, se a economia não vai bem, que é o que está acontecendo, né, mais recentemente, quer dizer, até pouco tempo o dado era que 20% dos conta próprias são MEI, não é isso, Dari? Aproximadamente, né? 20%. 24, quase. Depende da... Isso vai ser discutido numa outra aula, mas, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você muda a conjuntura econômica e se você não dá condições para esses negócios se estruturarem, não adianta você ter o MEI, porque as pessoas vão acabar cancelando o registro, abandonando, enfim, é o que deve estar acontecendo atualmente, né? Muitas dessas pessoas que tinham aderido ao MEI não têm nem condição de continuar pagando, etc. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não fazer afirmações genéricas, é isso que eu estou querendo dizer. Tem alguns movimentos, algumas mudanças institucionais que têm um impacto mais importante, outras que o impacto é menor. Agora, isso tem que dialogar sempre com o movimento da economia, com outras coisas, né? E aí, só para fechar isso, eu passei muito rápido quando eu falei das ações do governo, né, das iniciativas que o Estado toma, né, e que interferem no mercado de trabalho. Então, assim, você pode ter uma política de mercado de trabalho, né, de intermediação, qualificação, seguro-desemprego e tal, que o objetivo é melhorar o funcionamento do mercado de trabalho. Mas você pode ter, por outro lado, uma política econômica que vai contra o mercado de trabalho, né? Ou seja, você pode ter até esquizofrenia quando você olha as políticas ou as ações que o governo federal, os outros níveis de governo, como que eles interferem, como essas ações interferem no mercado de trabalho. Você pode ter o mesmo governo tendo ações que têm efeitos contrários sobre o emprego e sobre os rendimentos, né? Por isso que eu falei, né, uma das proposições que eu disse, exatamente essa, quer dizer, então, assim, a evolução do mercado de trabalho, ela depende muito da maneira como o Estado conduz, né, a economia, depende muito do modelo de desenvolvimento econômico, né? Mais do que a política econômica, macroeconômica, depende do conjunto das políticas, política tributária, política social, as políticas de desenvolvimento regional, etc. Quer dizer, você tem um conjunto de políticas que tem impacto sobre o mercado de trabalho e, portanto, né, quer dizer, você pode ter, em alguns momentos, um movimento que parece que está tudo à deriva, né? Parece que, se o governo não tem clareza, se não existe um projeto coerente, né, tanto para a economia quanto para a proteção social, etc., o mercado de trabalho ele é resultado de uma série de forças que ficam jogando para um lado ou para o outro, né? Então, você pode ter iniciativas no campo institucional que tanto fortalecem quanto enfraquecem a negociação coletiva ou a geração de empregos, assim por diante, tá? Então, eu tomaria cuidado, eu não sei se na aula, de repente, eu passei muito rápido, né? Mas, então, assim, eu tentei mostrar que a gente precisa analisar tanto o movimento estrutural quanto o movimento, vamos dizer assim, das mudanças institucionais, mas a interação entre essas coisas depende muito de cada momento, de cada... não é preciso tomar cuidado para não generalizar ou estabelecer causalidade de forma assim muito antecipada, né? Depende muito de cada situação. Obrigado, Marcelo. Não tem questões aqui colocadas, e o nosso horário também já estourou um pouquinho. Tudo bem, foi 2 horas exatamente. Eu que atrasei.
2 horas de aula. Tá? Então, não sei se alguém quiser fazer mais uma colocação, observação. Dari, eu tenho certeza que vários desses pontos que eu coloquei vão ser retomados nas próximas aulas, né? O objetivo aqui nem era esgotar essa discussão, era só iniciar uma discussão. Eu tenho certeza que na próxima aula que o professor Baltar vai dar, vai esclarecer vários pontos aqui, depois vai ter uma série de outras aulas que vão tratar de temas que foram apenas mencionados aqui, tá bom? Então, assim, a intenção minha aqui não era esgotar nenhum desses assuntos, era apenas mostrar a importância de ter um olhar histórico, né, uma perspectiva histórica dos problemas, né, para que a gente possa discutir melhor esses problemas mais à frente, tá bom? Tá, então tá joia. Então, encerramos a aula de hoje. Marcelo, nosso muitíssimo obrigado. Esperamos aí que em outros momentos se contribua ainda aqui na disciplina, nos nossos debates. Aqui, né? Obrigadíssimo, meu Marcelo, foi ótimo. Organizou uma série de ideias, né? E sempre é isso, a sistematização, né, é uma forma de organizar um pouco algumas reflexões aí, né, algumas ideias. Aqui. Então, obrigadíssimo, Marcelo. E acrescentou em relação a tudo que a gente vinha discutindo já anteriormente e deu algumas referências para a nossa continuidade do curso. Então, eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, senão semana que vem nós temos aqui a aula com o professor Baltar, que vai ser discutido aqui